Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos iniciar uma nova série de estudos em nosso canal que envolve o conhecimento científico e a sua ligação com as afirmações espíritas. Como sabemos, o Espiritismo é formado de ciência, filosofia e religião. Mas não existe uma ciência especificamente espírita. A ciência a qual o Espiritismo se reporta é a biologia, a química, a física e todas as demais ciências que fazem parte do conhecimento humano. É nesta ciência que o Espiritismo se baseia, porque sendo a ciência o estudo da natureza e sendo para nós espíritas a natureza a verdadeira palavra de Deus, porque é na natureza que Deus expressa sua inteligência e todo o seu poder criador, nós baseamos na ciência humana para entender a natureza, com o objetivo de, ao estudarmos a obra, a criação, possamos chegar ao entendimento pleno do Criador. É este o princípio. Mas hoje vamos começar analisando o fator origem da vida. Como a ciência humana busca entender a origem da vida. A origem da vida é uma das questões mais polêmicas e que intriga a humanidade. Como a vida originou-se na Terra, na tentativa de responder essa questão, surgiram várias hipóteses. O criacionismo, a panspermia e a hipótese mais aceita no meio acadêmico, a de Oparin-Haldane, são algumas delas. A teoria da abiogênese, também chamada de teoria de geração espontânea, postula que um ser vivo origina-se da matéria bruta. Isso se deve à presença de uma força vital ou ao princípio ativo presente na matéria bruta, que poderia gerar a vida. Um exemplo clássico para explicar a geração espontânea era a realização de um experimento usando uma camisa suja e grãos deixados em um ambiente calmo, originando assim, após alguns dias, ratos. Essa teoria foi aceita por milênios, Já a teoria da biogênese afirmava que um ser vivo provém de outro ser vivo pré-existente. 3 cientistas, por meio de realizações de experimentos controlados, buscaram refutar a teoria da biogênese. Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Apenas os experimentos realizados por Pasteur, que criou a pasteurização, conseguiu derrubar a teoria da abiogênese. No entanto, ainda permanecia a pergunta: como surgiu então o primeiro ser vivo? Na tentativa de responder a elas, muitas teorias surgiram. A primeira, o criacionismo. O criacionismo é uma hipótese defendida por religiosos que afirmam que Deus criou o universo a partir do nada, conforme está escrito no Gênesis, livro presente na Bíblia. Essa hipótese é comumente ligada à crença religiosa, não sendo aceita pela comunidade acadêmica. Segundo essa conjectura, os seres vivos foram criados da maneira que os vemos hoje, sendo assim imutáveis, não sendo possível a evolução. Muitas evidências científicas mostram que os organismos modificam-se com o tempo. Uma outra teoria que teve a sua importância foi a da panspermia. A hipótese da panspermia, proposta por Anaxágoras e reformulada por Hermann von Helmholtz, postula que a vida na Terra não se originou aqui, mas sim do espaço por meio de meteoros que aqui se chocaram, trazendo esporos que, em um ambiente favorável, teriam dado origem a todas as formas de vida primitiva. Essa ideia ganhou força em 1830, quando os químicos Vauquelin e Berzelius relataram a descoberta de compostos orgânicos em amostras de meteorito. No entanto, como essa hipótese apresenta algumas lacunas, como não explicar como a vida teria surgido em algum lugar do espaço, acabou sendo desacreditada. A hipótese mais aceita atualmente sobre a origem da vida é a hipótese de Oparin-Haldane. Segundo essa ideia, a Terra primitiva seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, os quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A condensação desse vapor d'água deu origem a um ciclo de chuvas, pois estas, ao atingirem a superfície ainda quente da Terra, voltavam a evaporar, iniciando assim um novo ciclo. Mediante a ação das radiações ultravioletas do Sol e das constantes descargas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a reagir, dando origem aos primeiros compostos orgânicos, denominados aminoácidos. As chuvas carreavam esses compostos para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o resfriamento da superfície da Terra, permitindo o acúmulo de água na superfície. Nos oceanos primitivos, esses aminoácidos uniram-se formando compostos semelhantes a proteínas.
as chamadas proteinoides. E em seguida, após novas reações, essas deram origem aos coacervados. Estes se tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações químicas e sendo capazes de autoduplicar-se, originando assim os primeiros seres vivos. Em 1953, os cientistas Stanley Myler e Harold Urey conseguiram, por meio da realização de um experimento que simulava a atmosfera primitiva, segundo a hipótese de Oparin e Haldane, produzir artificialmente várias moléculas de aminoácidos. Esse experimento serviu para comprovar que, segundo as condições descritas por Oparin e Haldane, os primeiros compostos orgânicos podem ter surgido de reação dos elementos presentes na atmosfera. Bom, meus queridos amigos e amigas, observa que as teorias anteriores que foram descartadas pela ciência, pela conclusão óbvia que faltava um elemento primordial, aquele que deu o início, aquele que originou as primeiras formas, as primeiras reações. Então, ao analisar a teoria da biogênese, de que toda a vida como conhecemos hoje é fruto da evolução de alguma espécie de vida, restou a pergunta: e a primeira forma de vida, como surgiu? Na hipótese do criacionismo defendido pela Gênese bíblica, falta algo muito importante, que é a evolução, porque a ciência nos comprova que houve a evolução. O cientista Charles Darwin provou sem sombra de dúvidas, e a ciência depois comprovou na evolução genética, que a evolução existiu. Todas as formas de vida, inclusive a humana, surgiu como um processo de evolução a partir de elementos primitivos, sendo que o homem evoluiu a partir de todas as demais espécies, e assim acontecendo com todos os seres vivos. Então, o criacionismo, que determinava que Deus criou tudo ali num determinado momento, como é hoje, sem a possibilidade de evolução, a ciência derrubou essa hipótese há muito tempo. Assim como a própria ciência derrubou a hipótese da panspermia, que imaginava que a vida poderia ter surgido a partir da chegada à Terra de meteoros vindo de outros mundos e estes trazendo os esporos de alguma forma de vida que, ao se instalar aqui, evoluiu para as demais formas de vida. Mas essa hipótese caiu exatamente por não conseguir responder: e nesses outros mundos onde surgiram esses meteoros? Como a vida surgiu lá? E aí chegamos à hipótese de Oparin e Haldane, que traz a ideia bastante avançada de que a vida na Terra se surgiu a partir de reações físico-químicas, tendo como base a amônia, hidrogênio, metano e água, submetido a radiações cósmicas e descargas elétricas. A partir dessas reações surgiram os aminoácidos e desses aminoácidos as proteínas. Mas ainda falta alguma coisa. Você pode concluir que obedeceu um plano. Não poderia ter surgido o nada a partir do nada, ou toda essa complexidade de reações físico-químicas baseadas apenas no acaso, sem obedecer um plano. Mas aqui nós temos que voltar um pouco na teoria da abiogênese, que é aquela que informa que a matéria bruta contém em si o germe da vida. Se unirmos a teoria da abiogênese a hipótese de Oparin e Haldane, nós nos aproximamos muito àquilo que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. E também nos aproximamos muito das afirmações do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele descreve sobre a formação da vida na Terra, como tudo fruto do desenvolvimento de um plano. Sendo a matéria composta da união primordial do princípio inteligente, que não era espírito, mas iria se tornar espírito, com o princípio material, que não era matéria, mas iria se tornar a matéria, sendo que da união desses dois é que surgiu a própria matéria, obedecendo um plano. Quando você une isto à teoria da abiogênese, você imediatamente conclui que a matéria bruta tem nela, sim, o princípio da vida. Mas isso precisa de uma oportunidade para que essa vida se desenvolva a partir da matéria bruta. Aí nos apoiamos na hipótese de Oparin e Haldane, para entender esse processo, que obedecendo um plano chegou um determinado momento na Terra em que o despertar desta vida aprisionada na matéria bruta dependeria de reações físico-químicas programadas. E neste momento chegamos
as substâncias químicas amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, reunidos em condições especiais, submetidas ao bombardeio radioativo vindo do Sol e das demais fontes do universo, reagindo entre si para criar os aminoácidos, para chegar-se à proteína, para que a vida latente e aprisionada na matéria bruta já existente na Terra pudesse chegar às formas primitivas de vida. Os primeiros seres, os seres primordiais que iriam evoluir até chegar à espécie humana. Por isso, com base na união de ciência e religião, de biologia e espiritismo, nós concluímos sem nenhuma sombra de dúvida de que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, criou tudo para evoluir. Daí somos criacionistas, evolucionistas. E mesmo que Oparin e Haldane estejam absolutamente certos, mas deram um ponto de partida significativo, mas sem a presença de um elemento primordial e de um plano, a teoria deles também cai por terra. Porque teríamos que imaginar que o acaso, o nada, pudesse produzir tanta organização, tanta inteligência para se atingir um propósito. Aí então poderíamos chamar Deus de acaso. Mudaremos o nome? Não tem importância, porque Deus não se importa com o nome, até porque não existe nenhum nome que possa nomeá-lo devidamente. Os homens tentaram colocar um nome em Deus que pudesse dar-lhe todos os atributos e não conseguiram. Então podemos chamar Deus de acaso, Deus de força aleatória. E o que importa isso? O que importa é que houve um plano, alguém com algum nome, talvez chegaremos um dia a um nome capaz de nomeá-lo devidamente. Organizou, planificou e os seus prepostos de luz colocaram em prática. Isto é espiritismo, o composto de ciência, filosofia e religião. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.